3 anos da era do G-Show. Kyoto, o rapaz, correu na direção de uma voz que falava em uma língua incompreensível. Havia um monstro à frente, o rapaz o viu e parou. Ele pegou um boneco de papel e atacou o monstro com uma explosão de céus escarlates. O sangue preto do monstro se espalhou por todos os lados, e o rapaz se perguntou de onde vinha essa sensação desagradável. Ele olhou para longe e percebeu que havia sido enganado. Pessoas estavam de pé no telhado próximo. O rapaz entendeu que isso significava que eles o haviam atraído até ali. Ele perguntou ao Onmyoji da família Tsuchimikado qual era a honra que ele devia a ele. Um deles disse que hoje o matariam. Eles usaram selos de invocação e limitaram sua energia espiritual. Selos mágicos apareceram ao redor do rapaz, e ele disse que os selaram com Shikigami e decidiram limitar a energia espiritual. Ele sorriu e disse que eles haviam se preparado tão cuidadosamente que ele estava até um pouco lisonjeado. O Onmyoji chefe riu e disse para ele debochar à vontade. Ele ainda não sairia daqui com vida. O rapaz perguntou se pelo menos poderia perguntar por que estavam o matando. Um deles perguntou o que era óbvio. Ele era simplesmente muito forte. Sozinho, ele era capaz de derrotar qualquer espírito maligno. Essa força era como um osso na garganta do clã Tsuchimakato. O rapaz fechou os olhos e perguntou se eles tinham medo dele. O Onmyoji chefe levantou a mão e deu a ordem de atacar. Coágulos sombrios e sinistros apareceram acima do rapaz. Ele pensou que seu Shikigami mais forte estava selado e que havia uma forte limitação na energia espiritual. Enfrentar sem Onmyoji era uma derrota óbvia para ele, mas ele continuaria lutando até a última gota de sangue. Ele se preparou e disse para eles atacarem, que todos receberiam em dobro. O tempo passou. Um dos Onmyoji disse que era apenas ridículo. Ele olhou para os cadáveres ao redor do rapaz e perguntou se ele não deveria ser mais fraco do que um Onmyoji de nível intermediário agora. De onde vinha todo esse poder? O rapaz suspirou e pensou que dificilmente podia ser chamado de vivo agora, mas ainda podia se mexer. Ele pegou o boneco de papel e o Onmyoji disse para todos ficarem atentos. Ele estava aprontando algo. O rapaz aproximou o boneco de papel do rosto e disse que parecia que ele estava perdendo. Então, por mais irritante que fosse, ele teria que usar medidas extremas. Ele usou a técnica de reencarnação e a energia se acumulou ao seu redor. O Onyuji ficou surpreso. Era uma técnica proibida, porque ele ainda tinha energia espiritual suficiente para isso. O rapaz pensou que teve uma boa vida, mas a próxima seria ainda melhor. A primeira coisa que ele viu em sua nova vida foi um belo lustre caro e uma janela aberta. Ele estava deitado na cama e de repente pulou dela. Ele sentiu seu corpo e percebeu que não tinha ferimentos e seu cabelo estava loiro. Ele saiu da cama e viu que seus olhos eram azuis. Isso significava que a reencarnação foi bem sucedida. De repente, sentiu uma forte dor na cabeça. Nesse momento, as memórias deste corpo de reencarnação passaram por sua cabeça. Ele descobriu que, neste mundo, a energia espiritual é chamada de magia e, aparentemente, sua posição atual no mundo deixa muito a desejar. Seu nome é Wayne Granado, o terceiro filho da família Granado. O dia do exame de admissão na Academia Mágica de Arcila está se aproximando, mas ele tem uma reputação tão ruim que ninguém acredita que ele será capaz de passar nesse exame. Tudo porque Wayne Granado é completamente desprovido de talento para a magia. Mais precisamente, seu poder mágico não é suficiente nem mesmo para o feitiço mais simples. Por causa disso, Wayne teve que enfrentar muitas dificuldades. Agora, ele entendia como as coisas eram. Ele se vestiu e disse que até entendia muito bem. Ele tinha uma suposição. O poder mágico de Wayne é 0. Ele também tinha um enorme suprimento de energia espiritual, com a qual usava o feitiço Onmyo. Neste mundo, nada se sabe sobre esse tipo de energia, muito menos como usá-la. Em algum lugar, é possível que ele tenha renascido como Wayne, porque tem um grande estoque dessa energia. Ele suspirou e disse que isso soava muito ridículo, embora para um Onmyoji como ele, chamado o mais forte já nascido, nada seja impossível. Ele imediatamente desanimou e disse que por essa mesma razão, armaram uma caçada para ele. Ele pegou o livro e disse que alguns fragmentos da memória estão muito embaçados. Ele deve verificar como as coisas estão agora no mundo. O tempo passou e Wayne ainda estava lendo o livro. Ele terminou de ler e parece que ele realmente se meteu em um mundo completamente desconhecido para ele. A cultura e o ecossistema aqui são completamente diferentes. Ele se perguntou se os monstros seriam o problema mais complicado. Eles eram um pouco parecidos com os yokai do seu mundo. A cada ano, um grande número de pessoas
pessoas é atacado por monstros, e a Terra de Granado não é exceção. No entanto, em Granado, não há informações sobre energia espiritual e técnicas. A magia é usada contra os monstros, e este é um método muito popular. Ele começou a desenhar um boneco de papel e pensou que, aparentemente, neste mundo, nada é realmente conhecido sobre energia espiritual ou On My OJ. Se for esse o caso, é provável que os locais fiquem um pouco chocados com seus poderes. Em sua vida passada, ele se escondeu nas sombras da mesma sombra. Ele protegeu as pessoas, e por isso, ele foi morto. Ele se levantou da cadeira e disse que, portanto, neste mundo, ele brilhará. Viverá à luz do sol e não na escuridão total. Seus arrependimentos passados permanecerão no passado. Na última batalha, eles fecharam todas as dívidas. Um para o outro, ele não permitirá que a mesma tragédia ocorra neste mundo. Para começar, de repente, alguém abriu a porta e o interrompeu. Ele se virou e viu um cara que o chamou de um pequeno inseto. Ele perguntou se ele já havia tomado uma decisão final. O outro cara disse que se ele não conseguir entrar na Academia de Magia Arsenal, então ele será exilado de Granado. Isso é equivalente a ser expulso da alta sociedade, de modo que sua vida não será doce. Esses são seus irmãos mais velhos, Harold e Dean, dois irmãos mais velhos que sempre o odiaram. Dean disse que o pai deixou um testamento muito absurdo. É absurdo entregar as rédeas da família nas mãos do filho mais novo do perdedor. Harold concordou com ele e disse que isso era simplesmente inimaginável. Portanto, em vez de tentar entrar na academia, seria melhor se ele simplesmente nomeasse seu sucessor e renunciasse. Ele o chamou novamente de pequeno inseto e pediu a ele que não o interpretasse mal. Wayne se perguntou por que o pai o tornou o chefe da família. Somente ele sabe a resposta para essa pergunta. Quando seu pai estava morrendo, ele disse a Wayne que queria confiar a ele o futuro da família Granado. Wayne perguntou se ele queria confiar a família a ele, o terceiro filho, porque o pai respondeu que o que um território tão pequeno e fraco como o deles precisa não é força, mas sabedoria, e ele é inteligente além de seus anos, e quer que sua sabedoria seja a espinha dorsal da família Granado. Wayne respondeu que mesmo que herdasse o título, ninguém o ouviria. Então ele gostaria que ele desse esse papel a alguém com uma posição mais estável. O pai respondeu que Dean e Harold eram muito egoístas, então não eram adequados para o papel de chefe. Wayne chamou seu pai e ele disse que seria difícil, mas ele tinha certeza de que poderia fazer isso. Wayne concordou e disse a ele para ter certeza de que ele lideraria a família Granado. Seu pai sorriu para suas palavras. Seu pai morreu naquela mesma noite. Em outras palavras, ele precisa entrar na Academia de Magia Arsenal para que seus dois irmãos mais velhos comecem a obedecê-lo. Seu pai realmente o colocou em uma situação difícil, mas isso pode ser sua chance. Harold chamou-o e perguntou se ele estava mesmo ouvindo. Wayne respondeu que estava ouvindo e aqui está sua resposta. Ele entrará na Academia de Magia Arcela, herdará o título de chefe e governará este território. Harold ficou surpreso e perguntou a ele para repetir isso novamente. Wayne disse que diria quantas vezes fosse necessário. Ele entraria na Academia de Magia Arcela, herdaria o título de chefe e governaria a área. Harold riu muito e perguntou se isso era algum tipo de piada. Wayne respondeu que não estava brincando. Ele perguntou se eles poderiam apostar se ele passaria ou não nos exames. O que eles achavam disso? Suas palavras começaram a irritar Harold e Dean perguntou se ele seria exilado de qualquer maneira. Então, por que ele apostaria? Wayne respondeu que ele poderia abrir mão da herança que herdou de seu pai. Ele daria a eles todas essas joias e armas. No entanto, se ele passar no exame, eles serão expulsos das terras de Granado. Harold riu e disse que era interessante. Dean disse que ele não passaria no exame de qualquer maneira. Ele não tem poder mágico. Harold disse que ele era um idiota. Ele decidiu cavar a própria sepultura. Wayne sorriu e respondeu que eles descobririam em 3 dias após o exame de admissão. Os irmãos saíram do quarto e disseram que estavam ansiosos por isso. Depois de falar com os irmãos, ele olhou pela janela e pensou que eles aceitaram a aposta, mas não gostariam de arrumar algum truque sujo. De qualquer forma, se algo der errado, ele consertará com as técnicas de Onmyoji. Agora, antes de tudo, ele precisa começar com a ressurreição dele. O tempo passou e ele decidiu testar o Onmyoji agora na prática. O Amiodo é uma técnica ativada ao entoar mantras que liberam sua energia espiritual e bonecas de papel Katashiro são usadas como catalisadores. Neste mundo, é mais próximo da magia que é ativada quando uma pessoa usa o poder mágico. Ele não tem poder mágico, mas a energia espiritual está fervilhando neste corpo. Talvez esses tipos
tipos de energia sejam radicalmente opostos, como fogo e gelo. Ele se perguntou qual técnica de Onmyoji ele deveria usar. É difícil para ele escolher. De repente, uma voz o chamou. Wayne reconheceu a voz e perguntou se era Kijin. Keegan confirmou suas palavras e disse que esperavam que ele acordasse. Wayne sorriu e perguntou se eles também passaram para este mundo. Ele pensou que ela disse Sr. Wayne. Foi como ela se orientou tão rapidamente. Kijin respondeu que, não importa o que aconteça, somente ele tem o direito de ser o mestre dele. Além dela, os 12 generais divinos Shikigami também estão seguros e sãos. Wayne perguntou por que ela, a cabeça Shikigami, decidiu falar por ele. Ela confirmou suas palavras, e Wayne disse que estava feliz que, mesmo após a reencarnação, ela o serviria. Ela respondeu que era uma honra para ela. Wayne disse que não há motivo melhor para tentar o Onmyoji agora. Ele a chama e traz a boneca de papel para o rosto, convocando os 12 generais divinos Shikigami. Uma luz azul imediatamente apareceu ao seu redor, iluminando toda a sala. Os 12 generais divinos Shikigami é a patente dada aos Shikigamis mais altos. Em outras palavras, são seus servos mais fortes. Os Shikigamis apareceram na sala, e ele disse que parece que a técnica Onmyoji também funciona neste mundo. Já é bom que ele possa convocar facilmente os Shikigami. De repente, alguns Shikigamis desapareceram, deixando apenas 3 dos 12. Wayne percebeu que este corpo ainda não era capaz de liberar energia espiritual suficiente para sustentar 12 Shikigamis de uma vez. Os que ficaram aqui são Kijin, Suzaku e Jian, certo? Eles se ajoelharam diante dele, e Kijin disse que fazia muito tempo desde o último encontro dele. Suzaku chamou pelo mestre e disse que seu despertar era uma felicidade incrível. Jian sorriu e disse que o Sr. Wayne ficou ainda mais encantador, irradiando o espírito da juventude. Keegan disse a ela que era rude. Jian respondeu que estava apenas dando um elogio. Ele sorriu e disse que estava feliz que eles não haviam mudado nada. Keegan olhou para o resto dos Shikigamis e perguntou por que exatamente eles mantiveram sua forma. Suzaku respondeu que era óbvio que, entre os 12 generais divinos Shikigami, eles foram escolhidos para servir. Jian riu e disse que eram os escolhidos 3. Eles eram os CH, iniciais de Wayne. Wayne disse que foi apenas por acaso. Sua energia espiritual ainda aumentará. Quando isso acontecer, ele poderá manter a forma de todos os Shikigamis o quanto quiser. Até então, ele terá que aguentar. Kijin pediu que ele aceitasse sua gratidão. Os outros Shikigamis também estão felizes em ouvir isso. Ela o chamou e disse que parecia que em breve haveria um exame que permitiria a ele se tornar o chefe da casa. Wayne pegou um livro da prateleira e disse que era por onde ele começaria. Jian disse que esses irmãos idiotas a deixam tão irritada que ela gostaria de dar uma olhada rápida em suas caras de perdedores. Suzaku disse a ela que a entende e quer mandá-los voando. Wayne disse que logo eles teriam vingança contra ele. No entanto, eles só precisam de uma nota de aprovação para entrar na Academia de Magia Arcella. Jian disse que o Sr. Wayne é tão legal. Suzaku sorriu e disse que tudo estava como esperado do Sr. Wayne. Keegan disse que eles não foram chamados por tanto tempo. Eles estão todos embriagados. Ela se virou para Wayne e começou a falar sobre esses irmãos. Ele tem certeza de que eles aceitarão a derrota com calma e concordarão com as expulsões sem resistência? Wayne respondeu que eles nunca sonhariam que ele passaria no exame. Provavelmente, eles farão um escândalo, mas agora não importa. Mais importante ainda, depois de ingressar, ele é obrigado a se livrar da imagem de um perdedor que não é capaz de usar magia o mais rápido possível. Keegan concordou com ele e disse que agora a classificação do Sr. Wayne entre aqueles ao seu redor é extremamente baixa. Ela perguntou, mas a opinião deles realmente importa? Não importa o que eles pensem. Ele não foi o maior Onmyoji de todos os tempos em sua vida passada? Ele confirmou suas palavras e disse que isso não adiantava muito. Ela não entendeu o que ele quis dizer. E ele disse que em uma vida passada, ele nunca apareceu em público e agiu das sombras. Ele agiu completamente livremente e não pertencia a nenhuma das facções. E assim, ele se tornou um espinho no olho da casa Tsuchimikado. Como resultado, os Onmyoji decidiram simplesmente se livrar dele. Todos o reconhecem como o mais forte e, em seguida, ninguém se atreverá a atacá-lo novamente. Seu objetivo é se tornar o maior governante junto com seus companheiros. Keegan disse que acha isso uma ótima ideia. Jian disse que é por isso que eles reverenciam o Sr. Wayne. Suzaku concordou com ela e disse que apenas imaginar sua ideia já é empolgante. Wayne disse a Keegan que ela também deve tentar passar no exame de admissão. Ela perguntou por quê. Ele respondeu que se sentiria melhor se pelo menos um Shikigami a ajudasse. Com a ajuda dela, ele quer conseguir o primeiro lugar. Jian disse que não é justo
justo pedir apenas a Kijin por uma coisa assim. Ele acariciou a cabeça dela e respondeu que entre os 12 generais divinos, Kijin é a melhor Shikigami, então ela precisa lidar com isso. Kijin riu e disse que entendeu. Ela ajudaria com prazer o Sr. Wayne. Suzaku disse que, embora eles possam passar na parte prática de magia, porque é semelhante às técnicas de Onmyuji, eles também serão capazes de imitar os estudiosos locais e passar na prova escrita. Kijin pensou sobre isso e disse que era uma boa pergunta. Wayne disse que, se os Shikigamis não precisam de sono, eles estudarão sem parar pelos próximos 3 dias e o problema estará resolvido. Depois de suas palavras, Jian desejou boa sorte a Kijin. Suzaku sorriu e disse a Jian quanto ela odeia estudar. No rosto dela, Wayne olhou para eles e perguntou se está tudo bem se ele os dispensar e transferir toda a energia de Keegan para manter sua forma estável. Eles concordaram e começaram a desaparecer. Wayne colocou a mão no ombro de Keegan e disse que eles devem se esforçar mais. Ela reuniu suas forças e disse para ele confiar nela. O tempo passou e a empregada começou a limpar. Ela andou pelo corredor e disse que o próximo quarto seria o do Sr. Wayne. Ela entrou em seu quarto e viu um livro voando. Assustada, ela saiu correndo. Kijin, que havia usado a técnica de sobreposição de transparência e lido o livro, disse que a técnica sempre causa agitação. O dia do exame de admissão chegou. Agora, eles estão deixando o território da família Granado e indo em direção à capital do Reino Arcela. Kijin ainda estava sob a técnica de sobreposição de transparência e estava escrevendo algo em um livro. Um rumor começou a se espalhar entre os servos na mansão sobre uma caneta e papel flutuantes, mas ninguém leva esse rumor a sério. Wayne sentiu que há uma grande fonte de poder mágico a 3 quilômetros de distância e perguntou se esses monstros eram. Kijin perguntou se ela deveria se livrar dele. Ele respondeu que não era necessário. Ela precisava fazer isso. Ela disse que o entendia. Depois disso, ele usou a técnica de mover-se no espaço e foi para a estrada. No início do exame, ele tinha uma compreensão melhor da natureza da magia e dos poderes mágicos. Não havia praticamente nenhum poder mágico em seu corpo. Como ele entendeu isso? Ele aprendeu a determinar a quantidade aproximada de poder mágico em seres vivos à sua frente. Ele viu uma quimera de classe A. Ele olhou para o monstro e perguntou se ele sentiu o cheiro de presa aqui. Felizmente, ele poderia fazer um aquecimento antes do exame. A quimera imediatamente pulou sobre ele, mas ele pulou para trás e usou a técnica espiral de chamas furiosas. O corpo do monstro pegou fogo e depois ficou coberto de queimaduras e caiu no chão. Wayne terminou com o monstro e voltou para a carruagem. Kijin agradeceu a ele por sua ajuda e perguntou como foi. Ele respondeu que o poder mágico da quimera era maior do que o dos outros monstros locais, e ainda assim foi bastante decepcionante. Ela sorriu e respondeu que tudo estava como esperado do Sr. Wayne. De repente, os cavalos pararam e o cocheiro ficou surpreso. Wayne perguntou se algo aconteceu. O cocheiro respondeu que nada do tipo, apenas adiante, estava o cadáver de uma quimera, também carbonizado. Isso é claramente obra de algum mágico poderoso. Wayne disse que estava se perguntando quem poderia ser. O tempo passou e eles chegaram à capital do Reino Arcela. Os exames de admissão para a Academia Mágica Arcela são os mesmos para todos, independentemente do estado. Um grande número de pessoas de todo o continente vem para o exame, então apenas os verdadeiros talentos podem entrar na academia. Wayne desceu da carruagem e dirigiu-se para a academia com Kijin atrás. Um grito descontente de um cara foi ouvido, que ordenou a todos que dessem passagem. Ele notou Wayne e perguntou quem é este, senão o grande talento Granada Wayne. Ele é meio educado em magia, então será imediatamente eliminado. Ele veio para se parecer com um palhaço, deu-lhe um olhar descontente e Wayne acenou com a mão. Ele olhou para o cara e perguntou se este não era o famoso Sr. Simon, a quem tudo é dado por seus pais. No exame de admissão, eles não poderão ajudá-lo de forma alguma, então ele pede que ele tenha cuidado. Caso contrário, ele mesmo se tornará um palhaço. Simon chamou-o de lixo e perguntou indignado como ele se comporta. Ele usou mágica e perguntou se ele queria ficar sem as mãos antes do exame. Uma garota se adiantou e disse para ele parar imediatamente, porque conflitos entre examinados são proibidos. Se ele continuar do mesmo jeito, ela não hesitará em tomar medidas. Simon riu, zangado, e perguntou se ela é uma princesa da espada. Ele chamou seus companheiros
e disse para eles irem. Ele se virou e disse a Wayne que ele se lembraria disso. Mas lembre-se, Wayne ficou em silêncio e a garota perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que tudo era graças a ela. Ele pensou que o nome dela era Sophie, certo? Ela é a filha mais velha do Conde Norbert, uma das 7 grandes casas aristocráticas. Ela disse que era melhor ele não provocá-lo demais. Ele não sabia o quão famoso ele era por seu terrível comportamento. Wayne Ariu, e disse que é assim que é. Ele agradeceu por seus conselhos e após uma breve pausa, Sophie disse que a atmosfera ao redor dele de alguma forma mudou. Ela está certa. Ele a olhou sem entender e ela disse para ele esquecer. Depois disso, ela se virou e saiu. Wayne se perguntou sobre a atmosfera, mas definitivamente deveria ter mudado bastante. Mas ainda assim, essa mudança é muito perceptível. Ki-Jin disse que há muitos baderneiros aqui. Ela perguntou se deveria se livrar dele. Ele sorriu e disse que ela estava dizendo coisas tão perigosas com um rosto tão calmo. Ela respondeu que estava falando sério. Ele disse que todos eles seriam tratados daquela maneira por um tempo, então não deixe que ela exagere. Eles continuaram, e ela disse que o entendia. A academia disse que o exame de admissão está começando. Eles pedem a todos os examinados que vão para o local. O exame de admissão na Academia Mágica Arcella consiste em 3 partes: um teste escrito, um teste de magia e um teste prático. Wayne sentou-se em sua cadeira e o examinador sentou-se em frente a ele. O resto dos examinadores também se sentaram em seus lugares. Ki-Jin sentou-se em sua cadeira lá dentro. De repente, ela sentiu algo e ouviu a voz do Sr. Wayne em sua cabeça, usando telepatia. Ele disse a ela que, quando o exame estiver chegando ao fim, ele lhe dará suas respostas para que eles possam comparar as respostas um do outro. Ela perguntou frustrada se havia tal necessidade para o treinamento dela. Ele respondeu que nunca dói jogar pelo seguro, certo? Ela concordou com ele, e ele disse que, mesmo que eles escrevessem a resposta correta, ainda precisariam escrever uma explicação longa. Ela respondeu que o entendia. O examinador disse a eles para prosseguirem com o teste escrito. O teste escrito começou, e Wayne pensou que parecia haver muitas perguntas no teste escrito sobre os aspectos técnicos da magia. Embora ele tenha uma boa compreensão do lado teórico da magia, do lado técnico ele estudou superficialmente. Portanto, algumas dessas questões são incompreensíveis para ele. Felizmente, a maioria das perguntas ainda é dedicada à teoria. Se ele responder a todas as perguntas de teoria corretamente, ele ganhará pontos decentes. Depois de um tempo, o teste escrito terminou e o examinador começou a recolher os testes. E Wayne disse mentalmente a Ki-Jin que ele corrigiu algumas das respostas no teste dela, pois estavam erradas. Então ela não deveria se preocupar. Ela pediu desculpas pela inconveniência a ele e ele respondeu que não era nada para se preocupar. Ela estava trabalhando tão intensamente nos últimos 3 dias que não é de se surpreender que ela esteja exausta. O teste de demonstração começou. Um dos examinandos começou a proferir um feitiço, ordenando que o fogo se transformasse em uma flecha que voasse em direção ao inimigo. Depois disso, uma flecha de fogo apareceu em sua mão. A essência do teste de demonstração era acertar o alvo. Tudo o que os examinandos precisavam fazer era ativar a magia na qual eram melhores. O examinador disparou uma flecha de fogo no alvo e acertou o centro. Ele estava satisfeito com isso, e Wayne pensou que tudo estava claro para ele. O nível deles era mais baixo do que ele esperava. Ele teria que reduzir ainda mais a quantidade de energia espiritual. Simon chamou Wayne e perguntou se era hora de ele sair daqui. Ele não achava isso. Ele nem mesmo seria capaz de ativar a magia. Wayne disse a ele para não pensar que ele ainda é o mesmo Wayne. Caso contrário, suas palavras podem voltar para assombrá-lo. Simon indignou-se e perguntou quem diabos ele pensa que é para falar com ele assim. O examinador o chamou e Simon disse a Wayne para olhar bem. Essa é a diferença entre eles. Ki-Jin disse com desagrado como esse lixo se atreve a se comparar a ele. Wayne disse a ela para não xingar, e ela pediu desculpas por isso. Ele disse a ela para não se preocupar. Muito em breve, ele veria a diferença entre ele. Ele disse a ela para não exagerar muito nesse teste e atirar com mais ou menos a mesma força que ele. Ela respondeu que ele pode contar com ela. Simon usou um ataque de relâmpago e disparou contra o alvo. Os outros examinandos ficaram surpresos. Este é um feitiço de velocidade. Isso é esperado de Simon, da família Partridge. Simon sorriu satisfeito e disse que foi fácil. Wayne pensou que ele tinha tanta precisão e concentração que excedeu suas expectativas. O examinador chamou Wayne Granado e ele perguntou se era a vez dele. Simon passou por ele e perguntou se ele viu a diferença entre ele. Wayne deu um passo à frente e pensou que, ao contrário da magia, as técnicas Onmyodo não podem ser usadas sem um katashiro. Então, ele o escondeu com segurança de antemão. Seu tiro deve
ser um pouco mais forte do que o de Simon, e ele ainda precisa imitar a pronúncia de um feitiço de velocidade. Ele lançou um feitiço e disparou uma bola de fogo. A bola de fogo quebrou o alvo e Wayne disse em voz baixa que exagerou. Os examinandos ficaram surpresos, e Simon também. Eles exclamaram: "O que foi isso?" Wayne pensou que ele parecia ter perdido um pouco o controle de sua energia espiritual. Ainda era difícil para ele controlar completamente esse corpo. Simon apontou o dedo para ele e disse que ele era um mentiroso. Ele nem tem uma gota de poder mágico. Como ele poderia ter um feitiço tão poderoso? O examinador começou a sussurrar: "Este é o mesmo Wayne da família Granado, que não tem poder mágico, certo? Como ele conseguiu um feitiço tão poderoso se não tinha poder mágico?" Então, Simon está certo. O examinador pediu silêncio e disse que a academia conduziria uma investigação com base no registro de todos os testes e identificaria todos os casos de trapaça. Mas isso só aconteceria após o término dos exames. Em seguida, é a vez de Kijin. Wayne pensou que ele ficaria para trás por enquanto. Simon disse com raiva que ele poderia ter trapaceado no teste de demonstração, mas que não pense que isso funcionará no teste prático. Wayne estava prestes a dizer algo, mas foi interrompido por um golpe ensurdecedor de Kijin. Bom, infelizmente vai ser encerrado o vídeo de hoje. Se vocês quiserem a continuação dessa série, comente parte 2 aqui nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.